Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a segunda parte desse vídeo, falando sobre essa história mais longa. A outra também tem bastante coisa para contar, mas resumidamente foi aquilo que aconteceu. Para você que não me conhece, eu me chamo Giza. Eu estou contando aqui nesse canal coisas que aconteceram comigo, me ajudam, que assim, se eu puder ajudar alguém hoje, eu acho que eu consigo já. Mesmo não estando é, totalmente curada, né? Porque existem muitas fases na nossa vida que às vezes vão durar por muito tempo. E é o caso da minha. A minha vida tem um negócio que é estranho, porque sempre vira um looping, sempre volta para o mesmo lugar. E eu tô fazendo um projeto na minha vida aí para ver se eu acabo com essas repetições. Se Deus quiser, se Deus permitir, vocês vão saber também, muito em breve, tá bom? Vamos lá, continuando. Vamos contar alguns episódios aí que aconteceu que me feriu demais. Um em especial que aconteceu sobre esse marido, né, que eu tô até hoje, que eu sei que pode ser que algumas de vocês que não viram o vídeo, pode ser que me julgue. Por que eu tô fazendo aí? O que você tá fazendo aí ainda, né? O que aconteceu que você não consegue se mover? Eu não consigo. Eu não sei por que, não me pergunte, eu não vou saber responder, tá? Mas teve uma situação onde ele teve um tempo na nossa vida antes da gente se separar. Que a gente se separou com 5 anos de que a gente estava junto, 5 anos. E nesses 5 anos, todos os dias ele chegava bêbado. Segunda a segunda, gente. E ele geralmente deixava pra beber à tarde. Eu acho que nessa época ele já estava me traindo. Então ele bebia, ele ficava com a menina o dia inteiro. De noite ele bebia, chegava em casa bêbado e a desculpa era: eu só estava bebendo. Mas não, eu sentia cheiro de coisa na roupa dele, porque eu era tão neurótica que eu cheirava a cueca dele, tá? Pra vocês verem que a que ponto que eu cheguei. Um ponto de desvalorização tão grande que na condição que eu era, que eu ainda sou, eh, eu não sabia que eu seria capaz de sobreviver a tanta coisa que eu já passei. Por isso que esse canal vai ficar recheado de coisas. Vocês me aguardem, porque vai acontecer. Geralmente eu vou gravar de manhã, eu acabei de chegar aqui no ateliê, eu tenho só uma saída de praia para fazer, vou atender uma cliente agora 1 hora da tarde, dá tempo de fazer alguns vídeos. Até alguém acordar, para ninguém ficar aqui me atrapalhando. Aqui mora meu filho e minha mãe, tá? E meu outro filho não tá aqui hoje, mas ele dormiu na casa de um amiguinho. Mas enfim, vamos lá. O meu marido nessas bebedeiras desse aí, um dia, mesmo ele sendo desse jeito, né? Uma pessoa que bebia, ficava cheirando aquele cheiro de vômito no banho, no quarto. Como eu não bebo, pra mim o cheiro era maior. Aí, é... ai meu Deus do céu, às vezes eu me perco, minha mente voa em outra coisa. Como, como eu não bebo, pra mim era uma coisa horrível eu ter que viver com aquilo. Um dia ele chegou em casa, mesmo sendo dessa forma, era o sábado, se eu não me engano. Eu tinha feito o que ele gostava de comer, que era lasanha de berinjela, suco de laranja, salada e um arroz fresquinho. E feijão, acho. Acho que eu fiz feijão também. Eu deixei tudo arrumadinho. Eu não queria nem que os meninos comessem, todo mundo comesse junto, eu queria. Fiz aquela mesa bonita, fiz essa comida. E ele chegou 11 e pouco da noite. E meus filhos com fome. Mas eu não sei o que foi que deu na minha cabeça. Eu acho que eu dei outra coisa pra eles comerem, não lembro. Eles eram pequenininhos, tinham 1 ou 2 anos. E o Vitor tinha 10, 11, por aí. E o que aconteceu? Quando ele chegou, ele tava bêbado. E eu falei assim pra ele, ele falou, tem comida? Só falou isso. Aí eu falei, onde você tava? Não tinha comida? Eu quis dizer que ele tava no motel. Eu quis dizer mesmo. Aí ele falou assim, ah é? Se eu não posso comer, ninguém vai comer. Pegou aquela travessa enorme assim, ó, da Marinex, com a lasanha de berinjela, e jogou na parede. Em cima da pia, assim. Quebrou. Acabou com a jantar. E aí ele saiu de novo, ele bateu a porta, e quando ele bateu a porta, na casa que a gente morava de aluguel, era uma porta de vidro, daquelas de alumínio, com aquelas gradezinhas assim, e vidro. E o vidro quebrou. Meus filhos começou a chorar, e foi um dos traumas que mais pegou assim pra mim. E mesmo assim, eu continuei ali. E por quê? Gente, eu não sei. Pra vocês verem que o que um pai faz que detona a vida de uma pessoa. A rejeição. Eu acabei aceitando migalhas minha vida inteira. Eu não aguento mais receber migalhas.
Não aguento mais. Eu tô num limite que dá pra ver pelo meu rosto. Gente, eu não era assim. Vou ver se eu acho uma foto e eu coloco aqui pra vocês, como eu era. Quando eu tinha o meu filho de 1 ano de idade. Dele. Vocês vão entender. Mesmo que com o tempo passou, lógico, eu vou ter marcas da vida. Eu vou ter ruga, ó. Tenho marca de expressão. Tenho ruga. Tenho olheira, mancha. Não era assim não, gente. Mas assim, depois que ele fez isso aí, eu limpei tudo chorando. Ai, foi horrível, gente. Aquele dia foi horrível. Aí, depois de pouco tempo, uma vez teve um culto na minha casa, era o pessoal da congregação, e o irmão revelou lá que Deus estava mostrando pra ele que o meu marido já estava de mala pronta pra ir embora. Mostrou. 2 meses depois ele foi embora. Ele pegou a gaveta da casa dele, da gaveta do guarda-roupa com as roupas dele e jogou dentro do carro, assim, ó. E foi bem em seguida dele ter trocado de carro, porque ele foi um moleque a vida inteira. Ele tinha um carro, não lembro que carro que era antes, depois ele comprou aquele carro, esqueci o nome de um carro na época que estava em alta. E eu já imaginava tudo. Não sei se era coisa da minha cabeça, mas eu tinha a impressão de que sempre ia acontecer alguma coisa e é complicado, mas acontecia. E essa foi uma história, né? Ele foi embora e gente, quando ele foi embora, ele pegou isso aí tudo, mas ele sempre quando ia para Minas para um leilão, ele trazia alguma coisa de Minas, ele trouxe uma garrafa de pinga, daquela de alambique, e esqueceu em cima do armário. Quando eu vi aquilo, quando ele foi embora, eu peguei uma caneca grande daquela de tomar café com leite, enchi daquilo ali e tomei. Eu detesto bebida, mas achei que eu ia dormir. E eu passei tão mal, tão mal. Aí minha tia veio com uma água que ela disse que era da igreja, sei lá o que que era. Só sei que passou. E eu dormi 15 dias direto. Eu entrei num estado de fundo de poço, sabe? Horrível. Minha tia e minha prima cuidou dos meus filhos, enquanto eu só dormia, levantava, ia no banheiro, voltava. Eu acho que elas me davam comida, eu não lembro dessa parte. E no primeiro dia que ele foi, eu falei pra ele: volta, por favor, eu vou mudar. Eu colocava a culpa em mim, gente. Eu não conhecia a pessoa que eu era. Eu já era uma pessoa excelente, eu me sinto assim hoje. Eu sei que eu tenho um coração bom, eu sei que eu me submeti a aprender muitas coisas, eu aprendi muita coisa. Eu deixei de fumar, eu bebia antigamente bem pouco também, eu bebia vinho. Nunca gostei de cerveja nem bebida, outras bebidas era vinho com as meninas. Foi coisa de 1 ano só, 1 ano e pouco. Até porque depois disso eu quebrei minha perna, eu fiquei em casa, de cama 1 ano, né, com a bacia quebrada e a perna. Aí conheci o pai do meu filho mais velho, que é esse que me bateu, fui embora também de casa. Fiquei com ele 2 anos só. Outro moleque, outra pessoa sem juízo. Complicado. É isso para vocês entenderem o que a falta de um pai faz na vida de uma pessoa. Porque eu não tive nenhum tipo de referência para procurar uma pessoa semelhante. Porque vocês que são pais, que tá vendo esse vídeo, sejam ótimas pessoas para suas esposas. Mostre, beije sua esposa na frente dos seus filhos, fala que ama, trata ela com amor, com carinho. Porque o seu filho ou sua filha vai ver, eles vão repetir o que você está fazendo. Entendeu? E é engraçado que mesmo com tudo isso que eu vivi, eu não consigo ser uma mãe assim, um pai desse jeito. Porque assim, eu sou mãe e pai de todos eles toda a vida. Eu fui. Esse dia meu filho do meio me ligou falando: mãe, obrigado por você ser a pessoa que você é. Obrigado por você perguntar pra mim todo dia se eu comi, porque ele tinha saído pra morar com os amigos. Ele tem quase 18 anos, eu sei que não deveria, mas eu não consegui segurar, mas também não abandonei e deixei de amar ele por causa disso. E, e ele falou assim: mãe, porque faz 2 meses que meu pai não fala comigo. Entendeu? Esse homem que tá aqui comigo até hoje. Agora, por que que eu fiz esse tipo de escolha? Hoje eu consigo entender, foi meu pai. Mas assim, tomara que um dia esse vídeo consiga fazer efeito na vida de algum pai. Mesmo que um dia você queira ir embora, você vê que não tá dando certo e tal, por algum motivo. Sabe, gente, tenta fechar a brecha pro inimigo não trabalhar na vida de vocês. Quando eu fui a primeira pessoa na minha família que conheci Jesus, mesmo não conseguindo entender esse amor que Deus tinha tão grande por mim, porque a dor me fez forte. Hoje eu consigo ser minha melhor companhia, graças a Deus, mas já sofri muito porque eu estava sozinha enquanto o meu marido estava em festa. Aí às vezes eu tinha que ir para a igreja, eu ia para a igreja chorando,
pensando, perguntando a Deus por que eu? Porque de todo mundo eu tive esse tipo de sentimento, eu reagi dessa forma na separação e sofri tanto. Até porque não foi só a separação, né? Foi a separação e o abandono. Eu tenho uma irmã que tá casada faz mais de 30 anos, a outra também, 30 e poucos anos. Meu irmão, que me fez o favor de casar depois de mim, é um pai maravilhoso, porque se ele tivesse casado antes, eu ia saber como é que era um marido, eu ia procurar alguém parecido com ele para casar comigo. Ele é uma referência para mim, meu irmão é maravilhoso, como marido, como pai. Eu tenho muito orgulho da pessoa que ele é, eu tenho orgulho das minhas irmãs por ser quem elas são e por a gente se amar tanto. A gente se ama muito, graças a Deus a gente é muito unido e eu louvo a Deus por isso. Então o vídeo hoje vai ser só esse agora, porque o coração tá apertado aqui, preciso dar uma respirada. Me lembrar dessas coisas assim é algo assim bem complicado para mim. Mas parece que é porque parece que eu tô vivendo isso todos os dias. Depois eu vou contar uma outra história, que é uma história também que mexeu muito comigo. O meu marido, como tá 20 anos comigo, ele foi um dos maiores causadores do estrago ou da continuação do estrago que meu pai começou. E eu sei que tudo tem um tempo determinado por Deus, e eu creio que um dia Deus vai finalizar essa situação na minha vida e vai acabar. Nem que ele me tire dessa terra, pela vontade dele, porque mesmo com depressão, mesmo sabendo que muita coisa pode permanecer assim para sempre, que eu não vou permitir, em nome de Jesus, eu vou pedir para Deus, né, para ele fazer a vontade dele. Eu ainda tô em pé, tô aqui, mesmo feia desse jeito, assim, ó, já destruída. Comecei a academia ontem para ver se eu consigo me animar em alguma coisa. Hoje eu vou de novo, mesmo estando muito frio aqui em São Paulo. Mas é um jeito de eu olhar para mim de uma forma merecedora. Tipo, eu mereço me cuidar, eu mereço entender que o amor tem que ser primeiro eu. E vocês vão acompanhar todo o processo meu de libertação, de transformação de agora em diante. Tá? Por enquanto eu vou começar a contar só as coisas que já aconteceu que me feriu demais e um dia vocês vão entender lá na frente onde Deus queria me levar. Porque eu sei que Deus ele forja a gente, Deus ele vai forjar você em situações muito difíceis, tá? Não espere Deus te levar para Maldivas para trabalhar na sua vida, não. Deus vai te levar para o Vale dos Ossos Secos e lá ele vai falar com você. E do fundo do poço, quando você subir, rapaz, aí você vai longe. Você vai virar, como que chama? A Fênix se transforma. Sabe, do nada a gente se transforma. Do nada não, né? Deus já vem trabalhando. Por exemplo, o fato de eu conseguir ficar sozinha hoje, pagar todas as minhas contas sozinha, uma agulha que eu compre e eu que tenho que pagar, isso me faz acreditar que eu não preciso estar perto de um homem para conseguir tudo isso. Sozinha eu vou conseguir porque eu já consigo sozinha. Entendeu? Então, é isso, gente. Para você que tá passando algo semelhante, coloca aí nos comentários. Me ajuda em oração. Eu vou vencer. E eu sei que você estiver passando vai vencer também. Nossa vida nunca vai ser flores, nunca vai ser um morango do amor. Mas Deus nos prometeu a vitória, mudar a nossa vida. E a gente só vai mudar de vida quando a gente mudar também do ambiente que a gente está. Porque Deus, a palavra de Deus fala sobre Abraão, né? Sai da sua terra e do meio da sua parentela, que eu falarei contigo. Eu vou te fazer pai de muitas nações. Prometeu para ele coisas grandes, mas longe da família. Porque às vezes no meio da família você se sente bloqueado, você se sente paralisado, porque parece que você não pode nada. Vamos supor, se eu me tornar uma pessoa muito bem-sucedida, aqui onde eu estou, eu já ia me sentir culpada. Porque a maioria das pessoas também não conseguiu. Vamos dizer assim, né? Só pra vocês entenderem. Por exemplo, faz conta que eu sou a única da família. Minha família, graças a Deus, tem gente abençoada, gente que prospera. Mas ninguém ainda tá na casa da mãe. Não é a minha mãe o caso, tá, gente? É uma culpa que vem do subconsciente, sabe Deus da onde. Mas é isso, o vídeo eu não quero que passe de 15 minutos, depois eu vou fazer a parte 3, mas não agora, eu vou dar uma respirada, tomar uma água, e depois eu faço outro dia, outro vídeo falando de outra situação. Um beijo pra vocês, se você não é inscrito, se inscreve no canal, me ajuda aí, depois coloca nos comentários de onde você tá vendo esse vídeo,
E se alguma coisa que eu contei pra você, você se conectou, tá bom? Um beijo, força aí e Deus na frente em tudo. Até o próximo vídeo.